presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que as negociações de paz com a Ucrânia estão em um beco sem saída e disse que as mortes na cidade de Bucha, na região de Kiev, são falsas. A declaração foi dada pelo líder russo em uma entrevista coletiva em um aeroporto no leste da Rússia. Em seu pronunciamento, Putin afirmou que a Ucrânia mudou sua posição após a rodada de negociações realizada em Istambul no dia 29 de março para uma que não era mais aceitável para Moscou. Embora haja indicações de que a Ucrânia tenha adotado novamente essa semana uma postura mais construtiva, disse ele, abre aspas, a operação militar da Rússia continuará até sua conclusão total e seus objetivos sejam alcançados. Daí eu pergunto para o Paulo Vidigal, o que seria talvez até sua conclusão total numa operação russa? É uma ótima pergunta, Vitor, mas a gente pode refletir algumas coisas, né? Primeiro, de que, diferente do que muitas vezes a mídia levanta, é um conflito que se arrasta e a gente não tem previsão para isso terminar, né? É um cenário muito incerto, um tabuleiro muito complexo, muito difícil. A Rússia, né, a gente sabe que tem uma superioridade militar muito grande e a gente pode imaginar que o conflito final, a questão final aí para o Putin é a Ucrânia de joelhos e totalmente vencida. De fato, se a Rússia quisesse fazer uma guerra nos moldes antigos, já teria feito isso. O que ela tentou, o que tem tentado, é fazer a Ucrânia se dobrar, né? E a Rússia não colocou toda a sua força militar ainda. Nós esperamos que não coloque, né? Mas esperamos que não coloque, porque o cenário já é muito ruim. Há dias atrás, o Ângelo fez uma fala aqui, falando que é muito fácil a gente falar muito de guerra quando a gente não é o país da gente que está envolvido. E isso é um fato, né? É muito difícil para a gente. Mas é um conflito que tem se arrastado. E a questão final, eu não vejo outra forma para o fim desse conflito, senão a Ucrânia atender os interesses da Rússia. Francês. É difícil falar e julgar que é guerra alheia, né? Mas eu considero o seguinte, são dois países. Um país está fazendo a guerra no país vizinho. A Rússia iniciou, a Rússia está bombardeando, fazendo política de terra arrasada, né? A título de ser libertador lá da região lá daquelas cidades lá. Como é que chama lá? Lugansk, Donetsk. Lugansk, Donetsk lá. E a península da Crimeia. Então, a Rússia é agressora. Então, independente de aliança ou pretensa aliança com os Estados Unidos, da Ucrânia, que em nenhum momento isso se tornou concreto, é apenas disse que disse, porque os Estados Unidos não tem mandado nada para lá, a Rússia é agressora e isso aí só vai acabar realmente quando a Ucrânia se postar de joelhos, certo? Com certeza, se ela tivesse negociado antes de começar, tivesse entregado o que a Rússia queria, seria melhor. E tem outra, depois dessa, talvez a Rússia vá atrás de outro país vizinho também. Vou passar para o Lanza agora. Sabe o que me parece isso um pouco? Eu não sei. Quando a gente teve a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, a gente tinha uma potência militar que era os Estados Unidos contra um país e os Estados Unidos foram lutar em território inimigo. Ali, a gente teve uma guerra que foi muito longa e que os Estados Unidos despendeu de muito dinheiro, despendeu de muitos homens e não conseguiu vencer a guerra. Acho que é algo parecido, talvez, hoje a gente pode falar também do Afeganistão. Rússia e Ucrânia, elas partem para a mesma linha, Lanza? Olha, Vitor, é um pouco complicado comparar a guerra do Vietnã com a guerra russo-ucraniana, porque são períodos históricos diferentes. Inclusive, pode-se dizer até que são, entre aspas, países diferentes, já que a Ucrânia era parte da União Soviética, que foi um dos lados da guerra do Vietnã.
E eu digo a você, Vitor, o seguinte, que o governo russo é um governo completamente ditatorial ao ponto do próprio povo russo não saber sequer quem são as filhas do Putin. Quem são as filhas do Putin? O povo ucraniano não conhece a família de Vladimir Putin. O governo ucraniano não conhece realmente as atitudes de Putin. Quer dizer, o povo russo não conhece realmente as atitudes do Putin, ao ponto deles lá fazerem festa pela anexação da Crimeia. Acreditam que a Crimeia já é território russo, o que ainda está em litígio. Então, assim, é algo muito complicado. E só um ponto interessante, Vitor, que o governo brasileiro ele se omitiu. E, teoricamente, para todo mundo fora, a Rússia, a Argentina, a Venezuela, o governo brasileiro está aliado à Rússia, detalhe, em troca de fertilizante, que o Canadá já falou que ia cobrir em dobro a oferta da Rússia pela produção de fertilizante brasileiro. E que o governo brasileiro está, teoricamente, ao lado de históricos membros de esquerda, como o Putin, o Maduro, o Alberto Fernandes, dentre outros. Então, assim, Concordo. é complicado. Celestino. Então, o Zelensky, que não recebeu o presidente alemão, o Steinmeier, né, em Kiev na segunda-feira. Ali não tem, né, são dois ditadores nazistas, né, tanto o Putin quanto o Zelensky, né, e agora descobriram, né, que parte da Europa não está apoiando mais, juntamente com a OTAN, o Zelensky. E o BRICS, né, nessa onda toda de nova ordem mundial, né, o Ocidente enfraquecido com o Biden, né? Então, um dado interessante que o Lanza falou aí, que não é verdade, né, que o presidente Bolsonaro ele ficou neutro, mas a diplomacia brasileira na ONU se posicionou, né, contra a guerra, contra a invasão do Putin. E eu convido a todos vocês, às 10h45, todos os dias, na Jovem Pan News, no canal 576, tem lá um especial da guerra, né, com especialistas em guerra, né, cientistas políticos, falando dos assuntos. Então, existe vários blocos sendo constituídos pelo mundo afora, e os BRICS, onde o Brasil faz parte, juntamente com a Índia, com a Rússia, está criando corpo, está criando força com a China, né, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, assim, a guerra é terrível para quem está lá, né? A gente lamenta muito as mortes, né? A invasão ucraniana por parte da Rússia, né? Os corredores, inclusive o Brasil recebeu mais 76 ucranianos, acho que foi na segunda-feira. Então, os países estão abrigando e vamos dar sustentação para esse povo que está vindo aí por uma guerra econômica, né? Simplesmente uma guerra econômica. Vai lá, o Rigon. Não, na minha opinião, o futuro não é nada promissor. Isso é muito ruim, porque tem muita gente morrendo. Esse é o lado terrível de toda a guerra. E, particularmente no Paraná, que tem uma grande comunidade ucraniana, a impressão que passa muitas vezes é que a gente não está nem aí para a guerra, para o sofrimento e para a dor dos outros. Quando a gente tem muita gente que de coração que está muito preocupada. Mas, infelizmente, a luz do fim do túnel está cada vez mais longe.